Nesse trabalho documental, iremos apresentar por meio de gravações alguns momentos de nossa aula de campo, onde aprendemos a reconhecer alguns domínios morfoclimáticos presentes em parte do território nordestino. Saindo da cidade de Recife, capital pernambucana, seguimos em direção ao município de Lençóis, no estado da Bahia, para aprendermos sobre o sistema da Chapada Diamantina. Posteriormente, seguimos em direção à cidade de Petrolina, retornando a Pernambuco, onde no trajeto percorremos parte da Depressão Sertaneja, onde pudemos verificar o predomínio do bioma de Caatinga. Ainda que de maneira resumida, temos como objetivo nesse trabalho apresentar alguns dos domínios morfoclimáticos apresentados no Nordeste, bem como algumas de suas características geomorfológicas, climáticas e vegetativas, visando explicar os processos que resultaram em suas configurações naturais. Para que esse trabalho pudesse ser realizado, contamos com a orientação e estivemos sob o auxílio de nossos professores, professora Manuela, professor Igor e o professor Marcelo Miranda. Realizamos o nosso primeiro perfil de solo no município de Ribeirão. Ao analisarmos o perfil, identificamos o solo argissolo vermelho amarelado, que é um solo bem desenvolvido e temperizado, sofrendo o processo de translocação do tipo lessivagem com a migração da argila do horizonte A para o B, ocasionando em um horizonte BT, B textural, com acúmulo de argila, com os horizontes AP, que indica horizonte arado, sofrendo modificações na sua camada superficial, BT1, o T indica que houve uma acumulação ou concentração de argila no horizonte, e BT2, BT3 e BC. Algo importante que a gente também tem que considerar nessa nossa primeira parada é o contexto em relação à mudança da paisagem que a gente pôde observar. A partir do momento que a gente saiu do Recife, a planície Frigomarim, capital do nosso estado, e adentramos assim no interior do estado, no sentido de entrarmos aqui no que se configura agora como a Zona da Mata Sul, no município de Ribeirão. Então a gente pôde ver como a paisagem ela se modifica, né? A gente saiu do contexto urbano de uma metrópole e a gente começa a entrar aqui numa dinâmica que ela é bem diferente. A paisagem é diferente, a utilização do espaço geográfico torna-se diferente, né? Primeiro a gente pode observar aqui ao lado a utilização desse domínio morfoclimático para a utilização da agricultura, ou seja, o contexto da utilização do solo para a plantação. Já do outro lado, podemos ver também o contexto de uma ocupação irregular, ou seja, devido à urbanização acelerada que foi necessário ser feita nesse ambiente, devido à falta de moradia para essa população. O único ambiente que restava para que pudesse ter onde morar seria esse ambiente. Então, após essa primeira parada, a gente já consegue identificar essas questões. Ainda algo importante que vai salientar já é uma característica histórica da região da Zona da Mata, que é o domínio da monocultura da cana. Ou seja, a monocultura da cana que faz com que haja aqui uma grande desigualdade social. Ou seja, a população aqui extremamente pobre, necessitada, vive nesse contexto social. Feira de Santana é um município do estado da Bahia, situado a 108 km de sua capital, Salvador. Feira, como comumente é apelidada, é a segunda cidade mais populosa do estado, a primeira cidade do interior nordestino em população, ou seja, é a maior cidade do interior das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil, e é também a sexta maior cidade do interior do país, e com uma população maior que 8 capitais estaduais.
Na hierarquia urbana do Brasil, Feira de Santana é uma capital regional e sede da maior região metropolitana do interior nordestino. Feira de Santana é uma cidade consolidada no Vale do Rio Jacuípe, na borda ocidental do Recôncavo, a leste dos Planaltos Semiáridos. Feira é o principal centro urbano, político, educacional, tecnológico, econômico, imobiliário, industrial, financeiro, administrativo, cultural e comercial do interior da Bahia e um dos principais do Nordeste, exercendo influência sobre centenas de municípios do estado. Em nosso segundo dia de aula de campo, seguimos em direção ao município de Lençóis. Durante muito tempo, a economia da cidade de Lençóis estava vinculada à produção mineradora, e isso gerou uma explosão demográfica, urbanização e surgimento de vilas. A crise de produção mineradora ocorreu devido à concorrência com as jazidas da África do Sul. A crise redirecionou o desenvolvimento da região para a extração de madeira e agropecuária. Atualmente, a principal atividade econômica é o turismo e ecoturismo. Agora chegamos em Lençóis, que também é um município que faz parte da Chapada Diamantina, e agora vamos dar início a mais uma etapa da nossa aula de campo e conhecer um pouco sobre os aspectos geográficos que formam esse lugar. Vai começar a banda dando acordes de uma canção. Casais preparam pra entrar no salão, anunciando que não dá pra... Louco pra entrar, né? Bora! A Chapada Diamantina é um complexo de serras localizado no centro do estado da Bahia, onde sua altitude pode atingir até o ponto culminante de 2.033 metros. Seu contexto territorial é formado por 24 municípios, que contém intrínseco em seu aspecto litológico uma variedade geomorfológica e edáficas que permite sua compreensão quando referenciados por teóricos como Florenzano e Lepsi. Durante 2 dias de aula de campo, mesmo sendo tempo insuficiente para conhecer todo o parque, não foi preciso andar longe para conhecer muito da riqueza através da paisagem e perceber, entre outros aspectos, principais estudados em sala de aula: o solapamento basal, devido à atuação do temperismo fluvial, a influência do rio na formação de vales, a orogênese e a dinâmica do sorregimento, a pedogênese implicando na formação e diversidade de solos. Vamos chegar agora nessa formação geológica aqui da Chapada Diamantina, onde nós podemos ver algumas formações que é considerado panelas, ocasionado devido à ação do fluxo da água, ocasionado pelo rio Lençóis, ou seja, ocasionando um intemperismo químico, ocasionando a formação dessas panelas, e a gente pode observar que existe uma diferença quanto à sua profundidade. Essa aqui é um tanto quanto menor, no entanto nós não podemos mensurar a sua profundidade devido à água estar coberta. No entanto, a gente pode já ver essa aqui que existe uma abertura maior, o que provavelmente está indicando que essa panela é bastante profunda. Ou seja, com o acentuamento dessa profundidade já é considerado agora, por exemplo, um caldeirão. Então a gente pode declarar agora com a formação aqui. A gente pode verificar que ela é bastante profunda. Então basicamente seria na mesma proporção daquela ao lado, montando esta seca, e a gente pode diagnosticar, pode ver a ação do intemperismo nessa região. Aqui no Salão do Arenito, nós vemos essas estruturas. Esses conglomerados, onde supostamente em alguns anos eles vão se desfazendo. Conglomerado com a ação se fraturaram, observando um vale fluvial bem delineado com o formato de um V. O bioma dessa região é semiárido, com chuvas de novembro a fevereiro.
No município de Lençóis, realizamos o nosso segundo perfil de solo, onde identificamos o latossolo vermelho, que tem por características ser um solo bem desenvolvido e bastante intemperizado, prevalecendo os processos de perda por meio da lixiviação e a transformação dos minerais primários para secundários, com a presença dos horizontes A, BA, BW1, BW2, sabendo que o sufixo W indica o intenso processo de intemperização desse horizonte, sem o acúmulo de argila. Sendo assim, nesses 2 dias na Chapada Diamantina, presenciamos nas áreas planas latossolos, nas encostas, neossolo litólico e no leito do rio Lençóis, neossolo flúvico. Ao sairmos do município de Lençóis, no contexto da Chapada Diamantina, seguimos em direção à cidade de Petrolina, no estado de Pernambuco. Durante o percurso, podemos perceber a mudança ocorrida na paisagem, pois estávamos seguindo em direção ao predomínio do bioma Caatinga. Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga, do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. No município de Cabrobó, localizado na Depressão Sertaneja, observamos o domínio da caatinga hiperxerófila, vegetação adaptada a maiores rigores climáticos, onde as espécies desenvolveram meios para sua adaptação a esse ambiente, exemplificado no processo da perca de suas folhas no período de seca para possibilitar maior retenção de umidade. Estamos realizando a nossa última parada no município de Cabrobó e nós realizamos aqui um perfil de solo onde foi localizado um neossolo litólico. Esse nome neossolo não é porque ele é um solo novo, mas sim porque ele é um solo pouco desenvolvido. Nesse solo, a gente conseguiu identificar os horizontes A, o C e a camada R. O R não é um horizonte, mas sim o material de origem que sofreu o processo de intemperização e favoreceu o desenvolvimento desse neossolo litólico. Já tá. Bom dia, gente. Estamos aqui no nossa última parada, nossa atividade de campo. Estamos aqui no município de Cabrobó, no contexto da Depressão Sertaneja, aqui no estado de Pernambuco. O que a gente queria relatar aqui nesse momento é a drástica diferença de paisagem que a gente atravessou durante essa nossa atividade de campo. Primeiro a gente fez uma parada ali na zona da Mata Sul, no estado de Pernambuco, e a gente viu a exuberância ali da Mata Atlântica, os recursos e tal. Depois a gente foi para aquele contexto de acessão à Chapada Diamantina, né, com abundância de recursos também. E agora estamos vindo nessa área aqui de Caatinga, onde a gente pode observar a vegetação seca, que na verdade ela está condizendo os efeitos climáticos que atuam aqui nesse ambiente. O clima que atua aqui é um clima severo, um clima com a pouca taxa de pluviosidade, ou seja, em médias ela chega a 400 milímetros ao ano, a 600, em alguns lugares de exceção, no máximo 800 milímetros de chuva, mas a média está entre 400 e 600 milímetros, ou seja,
uma baixa pluviosidade numa região. Acontece que a maior dificuldade não é nem essa baixa pluviosidade. Na verdade, o grande problema daqui do contexto do semiárido é a irregularidade das chuvas. Ou seja, elas se concentram em um curto espaço de tempo do ano. Ou seja, mais ou menos apenas 4 meses. E isso gera algumas dificuldades. Ou seja, se concentra em um curto espaço. E ela acontece de forma torrencial, né? Favorecendo também o acontecimento de alguns sulcos, de algumas ravinas aqui nesse ambiente. Então, mas outra coisa que a gente queria relatar nesse documentário era a respeito da vegetação que predomina aqui nesse ambiente de Caatinga, né? É conhecido como Mata Branca e tal. Mas na verdade é o que aparentemente esse bioma ele está morto. Quando a gente pode ver, pode passar e ter um mito de que esse ambiente aqui ele está sem vida, porque na verdade é totalmente contrário. O que nós vemos aqui é uma adaptação desse tipo de vegetação a viver nesse ambiente. Ou seja, outras espécies não conseguiriam sobreviver a este ambiente. Então o que nós vemos aqui, essas árvores que estão sem folhas, aparentemente mortas por estarem secas, na verdade é apenas uma adaptação dessas espécies para sobreviver nesse ambiente. Ou seja, a perca das folhas, essas espécies elas perdem as folhas para que no período de estiagem, que é longo durante o ano, eles possam captar o máximo de umidade possível. Vamos fazer uma experiência aqui nesse momento aqui, para desmitificar essa questão. Se você observar essa espécie, aparentemente ela está morta. Está seca, sem vegetação alguma. Mas uma coisa interessante. Se a gente retirar esse pedaço daqui, ela está verdinha. Significa então que ela não está morta. Ela está retendo umidade, na verdade. Então isso é uma adaptação dessa espécie para sobreviver nesse ambiente. Outra questão também.